Estou aqui de novo com vocês para conversar sobre essência e fenômeno. Duas categorias importantíssimas para a compreensão e intervenção na realidade. É sempre bom destacar que, na perspectiva marxista, conhecer e transformar estão sempre juntos. Então, ao mesmo tempo que você conhece, você transforma. E ao transformar a realidade, você também está conhecendo. Então, vamos lá para a dialética da essência e fenômeno. Sempre foi uma questão posta para a intervenção dos seres humanos no mundo é entender a relação entre permanência e movimento, certo? Entre o que aparentemente fica, o que é constante e o que se transforma. Os seres humanos existem, as sociedades existem, mas as sociedades se desenvolvem no tempo. Sempre, por exemplo, numa certa região, pode ter pés de maçã, pode ter macieiras, mas as macieiras nascem, se desenvolvem, produzem mais maçãs e depois morrem. Então, há uma permanência e, ao mesmo tempo, há uma permanência na transformação. Para isso, foram desenvolvidas duas categorias. A categoria de essência e a categoria de fenômeno. Basicamente, foi Aristóteles que trabalhou bem essas categorias, embora Platão e alguns outros filósofos tenham contribuído nesse processo. Podemos aproximativamente indicar que a essência expressaria as conexões internas na natureza, o cimento da variedade múltipla dos fenômenos. Um grande filósofo, importante filósofo marxista da antiga Tchecoslováquia, Karel Kozik, no seu livro Dialética do Concreto, assim vai se referir sobre a relação essência e fenômeno. Ele vai dizer: o fenômeno indica a essência e, ao mesmo tempo, a esconde. A essência se manifesta no fenômeno, mas só de modo inadequado, parcial ou apenas sob certos ângulos e aspectos. O fenômeno indica algo que não é ele mesmo e vive apenas graças ao seu contrário. A essência não se dá imediatamente, é mediada pelo fenômeno e, portanto, se manifesta em algo diferente daquilo que é. A essência se manifesta no fenômeno. Vamos dar exemplos concretos. Vamos para a natureza. Então, veja, fenomenicamente, o movimento da Terra ao redor do Sol se apresenta como se o Sol girasse ao redor da Terra, não é verdade? Esse é um dos argumentos do terraplanismo, certo? Mas ao mergulharmos, ao compreendermos a estrutura do sistema solar, vemos que o Sol é o centro e que os planetas giram em torno do Sol, no caso a Terra gira ao torno do Sol. Então, olha que coisa interessante, o fenômeno expressa a essência de maneira diferenciada. Em relação, por exemplo, à biologia, né? Nós temos a teoria da evolução que explica o desenvolvimento das diversas populações dos seres vivos. Bem, no primeiro momento, o que é que nós visualizamos? Como é que se apresenta esse movimento histórico de evolução? Através da aparência de espécies fixas. Ou seja, você só pode compreender a evolução em largas escalas de tempo. Mas, aparentemente, as coisas aparecem fixas. Então, veja, o fenômeno encobre a essência do processo. Mas, ao nos aproximarmos constantemente, ao estudarmos os fenômenos, é o fenômeno que abre a porta para compreender a essência. Outro exemplo da sociedade humana. No capitalismo, você trabalha e recebe o salário. Então, aparentemente, o salário é a remuneração pelo seu trabalho. Assim como o lucro seria a remuneração pelo capital. Mas se nos aproximarmos mais, veremos que o capital vive às custas do trabalho não pago. Ou seja, o capital, a essência do capital é a exploração.
Então veja como é interessante essa dialética de fenômeno e essência, certo? Então veja, uma outra coisa interessante, fenômeno e essência fazem parte da realidade, são momentos da realidade. Não quer dizer que a essência seja melhor ou pior do que o fenômeno. Veja, se a essência fosse de uma natureza e o fenômeno fosse de outra natureza, por meio do fenômeno, a gente nunca iria conhecer a essência. É claro que há filosofias, há visões de mundo que trabalham dessa maneira. Por exemplo, Platão dizia que existia um mundo das ideias separados do mundo sensível, que aliás o determinava. Por exemplo, nas ideologias religiosas, você tem um absoluto, você tem uma essência divina que é totalmente diferente de suas manifestações, que seriam os fenômenos. No caso do marxismo, que se baseia no materialismo, isso não é possível. O que existe são processos diferenciados, certo? E uma coisa que o Marx descobriu, que foi até indicado pelo Lukács, que nós vimos antes, que uma das características essenciais da realidade é a historicidade. Logo, os fenômenos são múltiplos, são variados, são históricos, mas a essência também é histórica. Então veja, a essência de um ser humano na Idade Média é diferente da essência de um ser humano no capitalismo, certo? Então a essência também é histórica, a essência também muda. E qual seria a diferença da essência e o fenômeno? É porque na essência há um grau maior de permanência. E a essência é que, em última instância, determina e condiciona o fenômeno. Então vejamos um exemplo histórico. Nós temos o processo das revoluções burguesas. Qual é a essência do processo das revoluções burguesas que ocorreram de 1600 até o século XIX? A burguesia, na Europa, em outros países, conquista o poder, certo? Então, essa é a essência do processo da Revolução Burguesa, a conquista do poder da burguesia. Mas como é que isso ocorreu fenomenicamente? Ora, nos Países Baixos, o tal ocorrido foi diferente da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, que foi por meio de uma guerra de libertação nacional, do processo de unificação alemã, de unificação italiana, certo? Então veja, qual a importância de discutirmos, de compreendermos essa dialética entre essência e fenômeno? É essencial para conhecermos a realidade, porque o conhecimento se fundamenta na separação entre o que é necessário e o que é casual, entre o que é fundamental e o que muda constantemente. Se nós não compreendermos essa diferença, nós podemos pegar a aparência como sendo a essência das coisas. Então, uma coisa que é secundária, que não é essencial, tem uma grande importância. Um exemplo concreto que está ocorrendo hoje no Brasil. Nós temos aí uma crise profunda do governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro. Então, por exemplo, existe uma contradição que expressa essa crise. A briga do Bolsonaro, por exemplo, com o ministro da Saúde, certo? Se nós não temos... Bem, o que é o essencial é que o governo de extrema-direita e o ministro é tão de extrema-direita como o Bolsonaro, mas houve uma divergência secundária. Se a gente prioriza essa divergência, a gente esquece o essencial, que é a natureza do governo. Como, recentemente, o Moro, que foi uma dos testes de ferro de todo um processo de construção desse governo, dessa opção de extrema-direita, rompe com Bolsonaro. É um fato político importante, revela, é um fenômeno que revela o grau de desintegração e de crise do governo Bolsonaro. Então, essa é uma questão essencial, ou seja, o fundamento para a compreensão da realidade, a dialética entre essência e fenômeno. O importante, uma coisa que o Marx vai dizer, ele vai dizer numa carta ao Engels o seguinte: se os homens aprendessem imediatamente as conexões, para que serviria a ciência? E no Capital ele vai dizer: toda ciência seria supérflua se a forma fenomênica e a essência coincidissem diretamente.
né? Então, uma das características essenciais da realidade, tanto da realidade natural como da realidade social, é a descontinuidade. Ou seja, o imediato não se confunde com o essencial, com o imediato, né? O conhecimento é um processo que você vai da aparência para a essência, né? Por isso que o Marx vai, em diversos momentos do Capital, trabalhar a essência e a aparência como sendo, por exemplo, ele vai dizer o seguinte: a diferença entre fenômeno e essência, mundo da aparência, mundo real, aparência externa dos fenômenos, lei dos fenômenos, existência positiva, núcleo interno essencial, oculto, movimento visível, movimento real interno, representação e conceito, falsa consciência, consciência real, certo? Entre outras atribuições, para essa descontinuidade da realidade. Ok? Então, espero que, pelo menos, a gente tenha dado um passo inicial, né, essencial para compreender a multiplicidade que existe na realidade e o que há de oculto por trás dessa multiplicidade. Até a próxima.